De Volta para o Futuro é um filme norte-americano de 1985. Foi dirigido por Robert Zemeckis e escrito por Zemeckis e Bob Gale. Estrelado por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover e Thomas F. Wilson. O filme conta a história de Marty McFly, um adolescente que inevitavelmente volta no tempo até 1955. Ele conhece seus futuros pais no colégio, e acidentalmente faz sua futura mãe ficar romanticamente interessada por ele. Marty deve consertar o dano na história fazendo com que seus pais se apaixonem, e com a ajuda do Dr. Emmett Brown, encontrar um modo de voltar para 1985. Zemeckis e Gale escreveram um roteiro depois de Gale ter se perguntado se ele teria ficado amigo de seu pai se tivessem estudado juntos no colégio. Vários estúdios recusaram o roteiro até o sucesso financeiro de Romancing the Stone, filme dirigido por Zemeckis, com o projeto sendo pego pela Universal Pictures e por Steven Spielberg como produtor executivo. Eric Stoltz foi originalmente contratado para interpretar Marty McFly quando Michael J. Fox estava ocupado filmando a série de TV Family Ties. Entretanto, durante as filmagens, Stoltz e cineastas concordaram que ele foi a escolha errada. Então Fox recebeu uma nova proposta e ele conseguiu trabalhar em uma agenda que permitia se comprometer aos dois projetos. A subsequente mudança no elenco significou que a equipe deveria correr através das refilmagens e da pós-produção para completar o filme para sua estreia no dia 3 de julho de 1985. O filme marcou o início de uma franquia, com as sequências De Volta para o Futuro Parte 2 e De Volta para o Futuro Parte 3 sendo lançadas em 1989 e 1990 respectivamente, como também uma série de desenhos, um brinquedo de parque de diversões, vários jogos eletrônicos e uma peça de teatro musical. Recepção. De Volta para o Futuro estreou no dia 3 de julho de 1985 em 1.200 salas na América do Norte. Zemeckis estava preocupado que o filme seria um fracasso por Fox estar gravando um especial de Family Ties em Londres e não estava disponível para promover o filme. Gale também estava insatisfeito com a tagline criada pela Universal: "Você está me dizendo que minha mãe tem tesão por mim?" Mesmo assim, De Volta para o Futuro passou 11 semanas como número 1 nas bilheterias. Gale lembra: "Nossa segunda semana foi melhor que a primeira, o que indica um excelente boca a boca. National Lampoon's European Vacation veio em agosto e nos tirou da primeira posição por uma semana e depois nós voltamos para o número 1. O filme acabou arrecadando $210.609.762 na América do Norte e $170.500.000 em outros territórios, acumulando um total mundial de $381.109.762. De Volta para o Futuro teve o quarto melhor fim de semana de estreia de 1985, e foi o filme de maior arrecadação do ano. O filme recebeu um relançamento especial de 25 anos nos Estados Unidos e no Reino Unido em outubro de 2010 para coincidir com o lançamento em Blu-ray e DVD de 25 anos da Universal Studios Home Video. Para o relançamento, De Volta para o Futuro foi restaurado e remasterizado. Crítica. De Volta para o Futuro foi aclamado pela crítica especializada. Roger Ebert sentiu que o filme possuía temas similares aos filmes de Frank Capra, especialmente It's a Wonderful Life. Ebert comentou que Steven Spielberg está emulando o grande e autêntico passado do cinema clássico de Hollywood, que se especializou em combinar o diretor certo, Robert Zemeckis, com o projeto certo. Janet Maslin, do The New York Times, acredita que o filme tem uma linha de história equilibrada. É uma invenção cinematográfica do humor e caprichosos contos por um longo tempo ainda por vir. Christopher Nolan, que assistiu ao filme pela primeira vez quando adolescente, o chamou de um excelente filme dos anos 1980, que combina ficção científica, ação, comédia e romance em um perfeito pequeno pacote que tanto crianças e adultos irão devorar. Dave Keir, do Chicago Reader, achou que Gale e Zemeckis haviam escrito um roteiro que equilibrava perfeitamente ficção científica, seriedade e humor. A Variety aplaudiu as interpretações, argumentado que Fox e Lloyd embutiram em Marty Brown uma amizade com qualidade reminiscente de Rei Arthur e Merry.
A BBC elogiou os meandros do espetacularmente executado roteiro, afirmando que ninguém diz algo que não vai se tornar importante para o enredo mais tarde. O agregador Rotten Tomatoes relata que 96% dos críticos deram a De Volta para o Futuro uma resenha positiva, baseado em 83 resenhas, com uma nota média de 8,6 de 10, e o consenso, inventivo, engraçado e com uma construção de tirar o fôlego. De Volta para o Futuro é uma vibrante aventura de viagem no tempo com um espírito inesquecível. Prêmios. De Volta para o Futuro venceu vários prêmios, dentre eles o Oscar de melhor edição de som. O filme venceu o Hugo Award de melhor apresentação dramática e o Saturn Award de melhor filme de ficção científica. Fox e os desenhistas de efeitos visuais também venceram em suas respectivas categorias, enquanto Zemeckis, Silvestre, os figurinistas e os coadjuvantes Lloyd, Thompson, Glover e Wilson também foram indicados. Legado. O presidente Ronald Reagan, um fã do filme, se referiu a ele em seu discurso sobre o Estado da União de 1986, dizendo: "Nunca houve um período mais excitante para se viver, um período de maravilhas estimulantes e realizações heróicas." Como eles dizem no filme De Volta para o Futuro, para onde vamos, não precisamos de estradas. Quando ele viu pela primeira vez a piada sobre ele ser o presidente dos Estados Unidos, Reagan fez o projecionista do cinema parar o filme, rebobiná-lo, e exibir a cena novamente. O filme está na 28ª posição da lista da Entertainment Weekly dos 50 melhores filmes colegiais. Em 2008, De Volta para o Futuro foi votado como o 23º melhor filme da história pelos leitores da Empire. Ele também foi colocado em uma lista similar pelo The New York Times, uma lista de 1000 filmes. Em janeiro de 2010, a Total Film incluiu o filme em sua lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos. Em 27 de dezembro de 2007, De Volta para o Futuro foi selecionado para preservação no National Film Registry da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, sendo considerado, culturalmente, historicamente ou esteticamente significante. Em 2006, o roteiro original de Volta para o Futuro foi selecionado pelo Writers Guild of America como o 56º melhor roteiro da história. Em junho de 2008, o American Film Institute revelou sua FIS 10 Top 10, os 10 melhores em 10 gêneros clássicos do cinema americano, depois de uma pesquisa com mais de 1.500 pessoas da comunidade criativa. De Volta para o Futuro foi reconhecido como o 10º melhor filme do gênero de ficção científica. Uma peça de teatro musical, também chamada De Volta para o Futuro, estreou em Londres, durante o 30º aniversário do filme em 2015. Zemeckis e Gale reuniram-se para escrever o guião, enquanto Silvestre e Glenn Ballard compuseram a música. As cenas em que Marty McFly anda de skate ocorreram durante a infância da subcultura dos skates. Vários praticantes da modalidade, assim como as empresas dessa indústria, fazem tributo ao filme por ter influenciado a prática do skate. Podem ser vistos exemplos em materiais de promoção, em entrevistas com praticantes profissionais que citam o filme como a sua influência por terem começado a praticar skate, e no reconhecimento do público sobre a influência do filme. Assim como Jurassic Park, De Volta para o Futuro está no meu hall de melhores filmes de todos os tempos. Por isso a nota do canal será 10, e ganha o selo de honraria do canal. Esse selo é só para filmes épicos. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. We're interviewing all the serial killers now in custody for a psychobehavioral profile. Could be a real help in unsolved cases. You spook easily, Starling? Not yet, sir. I want you to go after him again today in the asylum. And who's the subject? The psychiatrist Hannibal Lecter. Cannibal the Cannibal. The Silence of the Lambs, Brasil. O Silêncio dos Inocentes. É um filme norte-americano de 1991, dos gêneros suspense, drama e terror, dirigido por Jonathan Demme e estrelado por Judy Foster, Anthony Hopkins, Ted Levine e Scott Glenn.
Escrito por Ted Talley baseado no livro homônimo publicado em 1988 por Thomas Harris, o filme é o segundo a apresentar o Dr. Hannibal Lecter, um brilhante psiquiatra e assassino canibal em série, antecedido por Caçador de Assassinos de 1986, dirigido por Michael Mann. No filme, Clarice Starling, uma jovem estagiária do FBI, pede ajuda do prisioneiro Dr. Lecter para prender outro serial killer, conhecido apenas como Buffalo Bill. Busy hunting that new one, Buffalo Bill. What a naughty boy he is. Do you know why he's called Buffalo Bill? This one likes to skin his humps. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. I didn't. No. No, you ate yours. O Silêncio dos Inocentes foi lançado em 14 de fevereiro de 1991 nos Estados Unidos e arrecadou mais de 130 milhões de dólares durante sua exibição no país. Em todo o mundo, sua bilheteria alcançou 272.742.922 de dólares em um orçamento de 19 milhões, tornando-se o quinto filme com maior bilheteria de 1991 em todo o mundo. O filme estreou no 41º Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde competiu pelo Urso de Ouro, enquanto Demme recebeu o Urso de Prata de melhor diretor. Aclamado pela crítica após o lançamento, tornou-se apenas o terceiro filme, sendo os outros dois, Aconteceu Naquela Noite, e Um Estranho no Ninho, na história do cinema a ser galardoado com os prêmios Oscar nas 5 categorias principais: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Roteiro Adaptado. Permanece, então, como o mais recente e último filme a vencer tais categorias. Foi também o primeiro filme amplamente considerado como um filme de terror a vencer o Oscar de melhor filme, e o terceiro desse gênero a ser indicado, depois de O Exorcista, 1973, e Tubarão, 1975. O filme é considerado culturalmente, historicamente e esteticamente importante pela Biblioteca do Congresso e foi escolhido para ser preservado no National Film Registry em 2011. Uma sequência titulada Hannibal foi lançada em 2001 com Hopkins reprisando seu papel, seguido por 2 prelúdios, Dragão Vermelho de 2002 e Hannibal, A Origem do Mal de 2007. Sinopse: Clarice Starling é uma jovem agente do FBI, escolhida inicialmente sem o saber, pelo seu supervisor Jack Crawford, para entrevistar um terrível, inteligente e violento criminoso, um notório canibal, com a intenção de obter informações que levem à captura de um assassino em série que está solto, matando mulheres. Como elemento de ligação entre os crimes, apenas uma inusitada pista: casulos de uma mariposa tropical eram encontrados na garganta das vítimas. Curiosidades: Jodie Foster estava interessada em interpretar o papel de Clarice Starling imediatamente após a leitura do romance. No entanto, apesar de Foster ter acabado de ganhar um Oscar por sua atuação no filme The Accused, 1988, Demme não estava convencido de que ela era a pessoa certa para o papel. Tendo acabado de dirigir Maria de Todemob, 1988, a primeira escolha de Demme para o papel de Starling foi Michelle Pfeiffer, que recusou, dizendo mais tarde: "Foi uma decisão difícil, mas fiquei nervosa com o assunto." Ainda não convencido, ele foi para Meg Ryan, que a rejeitou também por seus temas terríveis, e depois a Laura Dern, de quem o estúdio era cético por não ser uma opção lucrativa. Como resultado, Foster recebeu o papel devido à sua paixão pela personagem. Para o papel do Dr. Hannibal Lecter, Demme se aproximou de Sean Connery. Depois que o ator recusou, Anthony Hopkins recebeu o papel com base em sua performance em The Elephant Man, 1980. Outros atores considerados para o papel incluem Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Derek Jacobi e Daniel Day-Lewis. A máscara que Hopkins usava se tornou um símbolo icônico do filme. Foi criado por Ed Cubelli, de Frenchtown, Nova Jersey, que havia feito várias máscaras para atletas da NHL. Gene Hackman foi originalmente escalado para interpretar Jack Crawford, o agente encarregado da unidade de ciência comportamental do FBI em Quantico, Virgínia, mas ele achou o roteiro muito violento. Scott Glenn foi então escalado para o papel.
Para se preparar para o papel, Glenn se encontrou com John e Douglas. Douglas fez um tour pelas instalações de Quantico em Glenn e também tocou para ele uma fita de áudio, contendo várias gravações que os serial killers Lawrence Whitaker e Roy Norris haviam feito para estuprar e torturar uma garota de 16 anos. Segundo Douglas, Glenn chorou ao experimentar as gravações e até mudou sua postura liberal quanto à pena de morte. Filmagens. A filmagem principal de O Silêncio dos Inocentes começou em 15 de novembro de 1989 e foi concluída em 1º de março de 1990. No que era um raro ato de cooperação na época, o FBI permitiu que as cenas fossem filmadas na academia do FBI em Quantico. Alguns membros da equipe do FBI até atuaram em papéis pequenos. Crítica. Recepção e repercussão. O filme foi amplamente aclamado a quando da sua estreia. Os atores principais, Judy Foster, Anthony Hopkins e Ted Levine foram igualmente bastante elogiados pelas suas atuações, sendo que o papel do psiquiatra canibal desempenhado por Hopkins recebeu o título de maior vilão da história, enquanto que o da jovem agente do FBI, Clarice Starling, desempenhado por Foster, ocupa o 6º lugar na lista de maiores heróis, pelo American Film Institute. O filme ocupa atualmente a 74ª posição na lista dos 100 melhores filmes de sempre. O site Rotten Tomatoes relata que 95% de 84 críticos de cinema atribuíram ao filme uma avaliação positiva, com uma pontuação média de 8,7 de 10. O site ainda escreveu: o tenso e inteligente thriller do diretor Jonathan Demme balança entre o estudo psicológico e o horror total, beneficiando com as atuações excepcionais de Hopkins e Foster. O site Metacritic concedeu ao filme uma pontuação de 85 de 100. Devido à elevada qualidade das atuações, da direção de Demme, assim como por outros fatores largamente mencionados como a cinematografia, a trilha sonora e o enredo, O Silêncio dos Inocentes é extensamente citado como sendo um dos melhores filmes de sempre. O sucesso do filme deu surgimento aos restantes livros escritos por Thomas Harris, assim como aos filmes da franquia Hannibal e uma série televisiva. Em 1998, o filme foi listado como um dos 100 maiores filmes nos últimos 100 anos pelo American Film Institute. Em 2006, no Key Art Awards, o pôster original de O Silêncio dos Inocentes foi nomeado melhor pôster de cinema dos últimos 35 anos. O Silêncio dos Inocentes ficou na 7ª posição na lista de 100 momentos mais assustadores do cinema do canal Bravo para a cena da fuga de Lecter. O American Film Institute nomeou Hannibal Lecter, interpretado por Hopkins, o vilão número 1 de todos os tempos, e Clarice Starling, interpretada por Foster, como o 6º maior herói cinematográfico de todos os tempos. Em 2011, a ABC exibiu um especial no horário nobre, Best in Film, os melhores filmes do nosso tempo, que contava os melhores filmes escolhidos pelos fãs com base nos resultados de uma pesquisa realizada pela ABC e revista People. O Silêncio dos Inocentes foi selecionado como o melhor suspense thriller e o Dr. Hannibal Lecter foi selecionado como o 4º maior personagem do cinema. Apesar de nós aqui do canal Sinopse não curtir o gênero terror, e nem ser fã dessa franquia, não tem como não mencionar esse filme que foi sucesso ganhador de 5 Oscars, e é considerado um clássico dos anos 90. A nota do canal vai ser 7. Bom, é isso pessoal, até o próximo vídeo. Através de um intrincado aparato de câmeras escondidas, levando ao ar, ao vivo, sem edição, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para uma audiência no mundo inteiro, direto da ilha de Sea Haven, o Show de Truman! The Truman Show, Brasil, o Show de Truman.
é um filme norte-americano de comédia dramática de 1998 dirigido por Peter Weir e escrito por Andrew Niccol. Estrelado por Jim Carrey, o filme mostra a vida de Truman Burbank, um homem que não sabe que está vivendo numa realidade simulada por um programa da televisão, transmitido 24 horas por dia para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Truman começa a suspeitar de tudo o que ocorre ao seu redor, e embarca em uma busca para descobrir a verdade sobre sua vida. Também no elenco estão Laura Linney, Noah Emmerich, Natasha McElhone e Ed Harris. A gênese de O Show de Truman foi um roteiro elaborado por Niccol em 1991, inspirado no episódio Special Service de Além da Imaginação. O rascunho original tinha mais o tom de um thriller de ficção científica, com a história se passando em Nova York. Scott Rudin comprou esse roteiro e prontamente mostrou o projeto para Paramount Pictures. Brian De Palma estava interessado em dirigir o filme antes de Weir assumir e conseguir produzi-lo com apenas $60 milhões dos 80 estimados para o orçamento. Niccol reescreveu o roteiro ao mesmo tempo em que os cineastas esperavam que a agenda de Carrey ficasse livre para as filmagens. A maior parte do filme foi gravada em Seazid, uma comunidade planejada localizada no Panhandle da Flórida. O filme foi um sucesso de crítica e bilheteria, conseguindo indicações ao Oscar, Globo de Ouro, BAFTA e Saturn Award. Foi comparado a uma tese sobre o cristianismo, realidades simuladas, existencialismo e a ascensão dos reality shows na mídia. Recepção e crítica. A data de lançamento original de O Show de Truman era 8 de agosto de 1998, porém a Paramount Pictures considerou adiá-lo até o Natal. A NBC comprou os direitos de exibição do filme na televisão em dezembro de 1997, por volta de 8 meses antes do lançamento nos cinemas. O filme estreou nos Estados Unidos em 5 de junho de 1998, arrecadando $31 milhões em seu primeiro fim de semana. Se tornou um sucesso comercial, arrecadando mais de $125 milhões na América do Norte e $138.500.000 no resto do mundo, para um total mundial de $264 milhões. O Show de Truman foi o 11º filme em arrecadação de 1998. O Show de Truman foi aclamado pela crítica especializada. Baseado em 134 resenhas coletadas pelo site americano Rotten Tomatoes, o filme possui um índice de aprovação de 95%. O consenso é o de que é um filme engraçado e instigante. O Show de Truman é ainda mais notável por sua visão incrivelmente profética de uma cultura de celebridades e de uma nação com uma sede insaciável de detalhes privados de vidas ordinárias. Por comparação, no agregador Metacritic, baseado em 30 resenhas, o filme possui um índice de 90 de 100, indicando aclamação universal. Roger Ebert, comparando o filme a Forrest Gump, achou que O Show de Truman tinha o equilíbrio correto entre comédia e drama. Ebert também ficou impressionado com a interpretação de Jim Carrey. Kenneth Turan do Los Angeles Times escreveu que O Show de Truman é emocionalmente envolvente sem perder a habilidade de levantar intrigantes questões satíricas como também numerosas risadas. Um raro filme que é perturbador apesar de funcionar lindamente dentro das normas padrões da indústria. Posteriormente, Turan iria elegê-lo como o melhor filme de 1998. James Berardinelli gostou da abordagem do filme de não ser o sucesso de verão casual com efeitos especiais, gostando da interpretação carismática, discreta e eficaz de Carrey, comparando-o a Tom Hanks e James Stewart. Jonathan Rosenbaum, do Chicago Reader, escreveu, inegavelmente provocante e razoavelmente divertido. O Show de Truman é um daqueles filmes de alto conceito cujo conceito é tanto inteligente quanto estúpido. Escrevendo para o filme Freak, Tom Mack disse que o filme não era muito engraçado, porém, mesmo assim, ele achou algo gratificante em seu comportamento peculiar. Curiosidades. Joel Gold, um psiquiatra do Bellevue Hospital Center, revelou, em 2008, que ele encontrou 5 pacientes com esquizofrenia, e soube de outros 12, que acreditavam que suas vidas eram um reality show. Gold chamou a síndrome de a delusão do Show de Truman, em homenagem ao filme, e atribuiu a delusão a um mundo que ficou faminto por publicidade.
Gold disse que alguns pacientes estavam felizes com sua doença, enquanto outros estavam atormentados. Um deles viajou até Nova York para verificar se o World Trade Center tinha realmente caído, acreditando que o 11 de setembro era um elaborado enredo em sua linha de história pessoal. Outro escalou a Estátua da Liberdade, acreditando que ele iria reencontrar sua namorada de escola no topo e ser libertado do programa. Em agosto de 2008, o Jornal Britânico de Psiquiatria relatou casos similares no Reino Unido. A delusão foi informalmente chamada de a Síndrome de Truman de acordo com uma história de 2008. Ao saber sobre a condição, Nicole afirmou: "Você sabe que chegou lá quando tem uma doença nomeada em sua homenagem." O Show de Truman é um daqueles filmes que você não dá nada, mas depois que vê, acha genial. O engraçado é que uns anos depois, começou a aparecer na vida real, programas de TV medíocres com essa ideia, que eu não vou citar o nome, mas vocês sabem. A nota do canal será de 8. Bom, é isso pessoal, até a próxima. He saved my life twice, and I've never even seen his face. Spider-Man, no Brasil e em Portugal, Homem-Aranha, é um filme norte-americano de 2002, baseado no personagem da Marvel Comics de mesmo nome. Foi dirigido por Sam Raimi, produzido por Ian Bryce e Laura Ziskin e com roteiro escrito por David Koepp, baseado nos personagens criados por Stan Lee. Spider-Man recebeu 2 indicações ao Oscar, nas categorias de melhores efeitos especiais e melhor som. A estrela Elisha Cuthbert tinha feito teste para o papel de Mary Jane Watson, porém acabou indo para Kirsten Dunst. Sinopse: Peter Parker é um jovem estudioso que vive com seus tios, Ben e May, desde que seus pais faleceram. Inteligente e com um grande interesse pela ciência, Peter tem dificuldade em se relacionar com seus colegas, por ser tímido e por eles o considerarem um nerd. Até que, em uma demonstração científica, um acidente inesperado faz com que a aranha modificada geneticamente pique Peter. Está ótimo. Mary Jane, anda logo. Peraí. Obrigado. A partir de então seu corpo é quimicamente alterado pela picada da aranha, fazendo com que Peter possa escalar paredes e tetos, emitir pelos punhos um fluido ultra-resistente semelhante a uma teia de aranha e passe a ter um sentido de aranha, que o avisa sempre que há perigo por perto, além de superforça e visão ampliada. Shazam? Vai! Vai! Vai, Teia, vai! Inicialmente Peter pensa em usar seus novos poderes para ganhar dinheiro, adotando o nome de Homem-Aranha e se apresentando em lutas de exibição. Porém, ao permitir que um ladrão fuja por não considerar sua função capturá-lo, o fugitivo acaba assassinando seu tio Ben. A partir de então, Peter decide não mais usar seus poderes para proveito próprio e sim para enfrentar o mal, tendo como seu primeiro grande desafio enfrentar o psicótico Duende Verde, que na verdade é o empresário Norman Osborn, após ter sido exposto a um gás experimental que lhe deu uma segunda personalidade e grande força física.
Recepção e crítica. Homem-Aranha foi a maior bilheteria de 2002 nos Estados Unidos, com 403 milhões de dólares, sendo 114 milhões de dólares apenas no fim de semana de estreia, um recorde quebrado apenas em 2006 por Piratas do Caribe, O Baú da Morte, e a terceira maior mundialmente, atrás de O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e Harry Potter e A Câmara Secreta, com arrecadação de aproximadamente 822 milhões de dólares. No Brasil, foi visto por 8,5 milhões de espectadores, maior desempenho desde o filme Titanic. O filme obteve boa recepção crítica, tanto no exterior como no Brasil, incluindo um 8 de 10 da revista 7, 4 de 5 do cineasta Pablo Vilaça do Cinema em Cena, e crítica positiva na Veja. Curiosidades. Uma grande briga jurídica em torno dos direitos para a adaptação cinematográfica do personagem Homem-Aranha acabou adiando em vários anos a realização do projeto. Entre os envolvidos na briga jurídica estavam a Century Fox, a Sony, a Marvel, a MGM, a 20th Century Film Corporation, a Viacom e a Carolco Pictures. Após uma longa disputa, os direitos da adaptação ficaram com a Marvel e a Sony. Alguns diretores estiveram cotados para levar Homem-Aranha ao cinema, entre eles James Cameron, Ron Howard, Steven Spielberg, Chris Columbus e David Fincher. Uma outra curiosidade é que quando os direitos cinematográficos de Homem-Aranha ainda estavam sendo disputados na justiça americana, o diretor James Cameron chegou a fazer um resumo de 57 páginas de como seria o filme caso ele fosse o diretor. Em sua versão, o vilão do filme não seria o Duende Verde, mas sim Electro. You are amazing. O Homem-Aranha de 2002 é um filme ótimo, e foi um divisor de águas na indústria do cinema, porque foi através dele que Hollywood começou a investir pesado nos filmes de super-heróis, que dominam a indústria até hoje. A nota do canal será de 9. Obrigado pessoal e até o próximo vídeo. Sempre ao seu lado, Portugal, Hachiko, Amigo para Sempre, também chamado de Hachiko, Adobe Story, é um filme britano-norte-americano de 2009, do gênero drama, dirigido por Lasse Armstrong, com roteiro de Stephen T. Lindsay, baseado na história verdadeira de um cão japonês chamado Hachiko. Sempre ao seu lado é estrelado por Richard Gere, Joan Allen e Sarah Homer. Sua estreia no Japão deu-se em 8 de agosto de 2009. Nos Estados Unidos, o filme foi exibido nos dias 13 e 14 de junho no Seattle International Film Festival, e lançado diretamente em DVD no dia 9 de março de 2010, devido a problemas financeiros da empresa de distribuição americana. No Brasil, estreou em 29 de setembro de 2009, no Festival do Rio. Sinopse. Parker Wilson é um professor universitário que, ao retornar do trabalho, encontra na estação de trem um filhote de cachorro da raça Akita, conhecido por sua lealdade. Sem ter como deixá-lo na estação, Parker o leva para casa mesmo sabendo que Kate, sua esposa, é contra a presença de um cachorro. Aos poucos Parker se afeiçoa ao filhote, que tem o nome Hashi, escrito na coleira, em japonês. Kate cede e aceita sua permanência. Hashi cresce e passa a acompanhar Parker até a estação de trem, retornando ao local no horário em que o professor está de volta. Até que um acontecimento inesperado altera sua vida. Produção.
O filme foi baseado na história real do cão japonês da raça Akita chamado Hachiko, que nasceu em Odachi, no Japão, em 1923. Mesmo após a morte de seu dono Idisaburo Ueno em 1925, Hachiko retornou à estação de trem de Shibuya durante todos os dias restantes de sua vida pelos próximos 9 anos até sua morte em março de 1935. Uma estátua de bronze de Hachiko está em frente à estação de Shibuya em sua homenagem. Hachiko é conhecido em japonês como Shukin Hachiko, que significa Hachiko, o cão fiel. Crítica. Hachiko, a Dog Story tem recepção favorável por parte da crítica especializada. Possui tomatometer de 64% em base de 28 críticas no Rotten Tomatoes. Tem 84% de aprovação por parte da audiência, usada para calcular a recepção do público a partir de votos dos usuários do site. Curiosidades. 1. Este é o segundo filme em que o diretor Lasse Armstrong e o ator Richard Gere trabalham juntos. O anterior foi O Vigarista do ano, 2006. 2. Sempre ao Seu Lado é uma refilmagem de Hachiko Monogatari, 1987. 3. O jogo de beisebol que o personagem Parker assiste com Hashi é o 6º jogo da Série Mundial de 1996. Os New York Yankees ganharam esta partida e foram campeões mundiais pela 22ª vez. Sempre ao Seu Lado é um filme de drama muito bom. É pra ver com toda a família. Mostra uma raça de cão bem peculiar chamada Akita, conhecida por sua lealdade. A nota do canal é 7. Obrigado por assistir. Até a próxima.